Eu disse a ela: tem crase? Eu vou à praia. Tem crase? Olá, aluno! Olá, aluna! Nesse vídeo, você vai conhecer as regras da crase e também algumas dicas para lembrar delas com mais facilidade. E antes de falar das regras, é importante compreender o que é a crase. A crase é a junção da preposição a com o artigo definido a. Esse artigo definido ele pode estar na inicial dos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, ou ainda com o a inicial do pronome relativo a qual ou as quais. E o uso correto desse acento grave da crase, ele depende da compreensão dessa fusão dessas duas vogais. Então, para que você utilize com propriedade, é importante você dominar a regência dos verbos e dos nomes que exigem essa preposição a. E aí você vai conseguir pensar com mais autonomia sobre o uso ou não da crase. Então, em síntese, para você aprender a usar a crase, você pode aprender a verificar a ocorrência simultânea de uma preposição a e de um artigo a. Por exemplo, ele foi à unidade de atendimento da Receita Federal. Nesse exemplo, nós temos a ocorrência da preposição a, que é exigida pelo verbo ir a algum lugar, e a ocorrência do artigo a, que está determinando o substantivo feminino unidade. E aí, quando ocorre esse encontro dessas duas vogais, elas se unem e a união delas é indicada pelo acento grave, pela crase. Olha só esses outros dois exemplos. Conheço as regras de importação e refiro-me às regras de importação. Nesse primeiro exemplo, o verbo ele é transitivo direto, conhecer algo ou alguém. Então, não exige a preposição a e a crase não vai ocorrer. Já no segundo exemplo, esse verbo ele é transitivo indireto. Quem se refere a algo ou a alguém. E aí ele exige a preposição a. Então, a crase é possível desde que o termo seguinte seja feminino e admita o artigo a ou um dos pronomes já especificados no começo do vídeo. Uma maneira básica de verificar a existência da crase também é colocar um termo masculino no lugar do termo feminino que você está em dúvida. Se surgir a forma ao, vai ocorrer a crase antes do termo feminino. Olha só nesses exemplos. Conheço a lei, conheço o manual. Refiro-me ao funcionário e refiro-me à funcionária. No primeiro exemplo do conheço a lei, quando a gente passa para o masculino, conheço o manual, a gente não tem o formato, a forma ao. Mas no de baixo, do refiro-me ao funcionário, a gente tem. Então, quando a gente passa para o feminino, esse termo vai ter crase. Quando a gente fala das locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas que são formadas por uma palavra feminina, e aí a gente tem alguns exemplos. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, à moda de, à esquerda de, à direita, nós temos crase nessas expressões. Como temos aí dois exemplos. À medida que o trabalho era feito, os profissionais davam baixa no sistema. Os criminosos agiam à noite, sempre muito importante, porque se a gente retira essa crase, então fica os criminosos agiam à noite, não faz sentido, né? Então, a noite estava bonita, não tem crase, mas os criminosos agiam à noite, marcando o tempo, uma locução adverbial de tempo, a gente tem a crase. E também vai ocorrer antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquela, aquele, quando eles forem acompanhados por um verbo que pede a preposição a, como a gente entendeu logo no início do vídeo. Então, a gente tem aí dois exemplos. Voltamos àquela forma de registro dos processos. Quem volta, volta a algum lugar ou a alguma coisa. Este documento refere-se àquilo que aconteceu na apreensão de ontem, refere-se a aquilo. Então, a gente junta e forma a crase. Em relação às horas, como é que fica a crase? Em relação a alguns números, nós vamos entender algumas regras que estão relacionadas a números e horas. Nós utilizamos a crase antes do numeral cardinal, que indica horas exatas. Então, por exemplo, o expediente é encerrado às 5 horas da tarde.
Chegamos no local da apresentação às 12h30. Então, nós temos aí um numeral cardinal que indica as horas. Mas quando ela for acompanhada de uma preposição, para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Então, ficamos na reunião desde as 12 horas. Chegamos após as 18. O congresso está marcado para as 15 horas. Então, se eu tenho uma preposição e depois eu tenho um horário, eu não tenho ocorrência de crase. Tem uma dica clássica que é para saber se a crase acompanha verbos de destino. Você vai fazer aquele esquema. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Olha só. Então, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Olha só no exemplo. Vou à Europa, volto da Europa. Vou a, volto da, crase a. Foi a Roma, voltou de Roma. Aqui não tem crase. Vou a, volto de, crase para quê? Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Aí, se eu disser vou à cidade de São Paulo e volto da cidade de São Paulo, a gente vai ter crase. Porque a gente tem a palavra cidade, que é um substantivo feminino, então o a do artigo está presente, vai formar a crase. E agora a gente vai entender quando não utilizar a crase. Nós não vamos usar a crase em palavras repetidas, expressões como dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. No dia a dia, os processos levam menos tempo. Ficamos cara a cara com os acusados. Então, são expressões que a gente não utiliza a crase. Antes de verbos, estava disposto a encontrar os animais silvestres capturados. Não tem crase antes de verbo. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Falamos a ela sobre o ocorrido. E quando a crase é facultativa? Quando nós temos nomes próprios femininos, a crase ela vai ser facultativa, porque também é facultativo o uso do artigo antes desses nomes. Então, nesses dois exemplos, você vai observar esse efeito do artigo. Eu posso falar Paula é muito competente ou a Paula é muito competente. Então, eu tenho um artigo ou não e a frase fica com o mesmo sentido. E nesses dois exemplos, a crase vai ser facultativa. Entreguei o cartão à Paula e entreguei o cartão à Paula, justamente por conta dessa opção de utilizar ou não o artigo quando eu me refiro a Paula. Nós falamos que as preposições, elas inviabilizam a crase, mas nós temos aí uma exceção. Depois da preposição até, a crase é facultativa. A palestra vai até às 5 horas da tarde, sem crase, ou a palestra vai até às 5 horas da tarde, com a crase. Você pode optar por uma ou por outra. Então, nós temos 3 dicas básicas da crase. Antes de elementos masculinos e de verbos, não temos crase. Conheça a regência dos verbos e reflita sobre a presença do artigo. E a nossa terceira dica, deixe para decorar os casos mais específicos, como as horas e o caso dos lugares.